A gente continua na semana de valorização da consciência negra. Hoje vamos apresentar para você uma das poucas comunidades quilombolas da Zona da Mata. É a comunidade de Ribeirão Preto, em Guidoval. A editora do MGTV, Renata Miranda, e o repórter cinematográfico Rodrigo Neves foram até lá conhecer os moradores e encontraram famílias descendentes de 5 negros que não se submeteram à escravidão. E agora, mais de 100 anos depois, essas pessoas têm outras lutas. A busca pela história, o resgate da identidade e o reconhecimento como quilombola para conseguirem melhor infraestrutura. São 9 quilômetros de estrada de terra até a comunidade quilombola Ribeirão Preto, na zona rural de Guidoval. Somos recebidos por um dos moradores mais antigos, o seu Frederico Aleluia Filho, o seu Dirico. Orgulhoso de um passado de riquezas, nos leva a conhecer a história do lugar. As escadas perdidas no meio do mato e o pedaço de uma parede são ruínas da casa do pai, sempre festeiro. O baile dia 10 de maio, que era histórico, não precisava convidar ninguém. O pessoal já sabia do dia, deu naquele dia, vinha todo mundo. Vinha gente de tudo enquanto é lugar, vinha pessoas que nós nem conhecíamos. Vinha tudo por aqui. Aniversário da minha mãe. Da época de festas, seu Dirico guarda uma relíquia, uma sanfona italiana doada pelo irmão. Sanfoneiro dos bons, tocava nos bailes. E hoje, do vai e volta do fole, tira o som da canção Saudade de Ouro Preto. O olhar do seu Dirico mostra que a música traz muitas lembranças. O pai teve 9 filhos e, como herança, deixou uma fita cassete gravada. Essa é a única ligação de toda uma comunidade com o passado. O som não é bom, mas é suficiente para entender como a comunidade de Ribeirão Preto se formou. Aí foram adorando, aí foi adquirindo família, veio meus bisavós do meu pai, aí foi indo, criando gente, daí meu avô passou a ser até velho, que sabia, aprendeu a ler muito bem. A identidade é motivo de orgulho, mas se perdeu aos poucos com o passar das gerações. Eu contava muitas coisas antigas do tempo dele, quando ele era menino, quando ele era coisa. Contava muitas coisas pra gente. Muita gente não guarda na memória, não. Mas ele era um homem que sabia muito. Sabia mesmo. Porque quando ele era pequeno, o pai dele contava muitas histórias para ele. Ele era muito inteligente, ele guardou aqui tudo na memória. Há pouco tempo, a memória da comunidade começou a ser resgatada. Foi quando uma professora transformou a história em versos. Conta a chegada em Minas Gerais de 5 negros angolanos. Eles vieram para o Brasil sem saber que seriam escravos. Eram fortes e valentes. Instalaram-se em Descoberto, município de Cataguases, mas não submeteram à escravidão. De Cataguases, fugiram para Guidoval, compraram negras escravas, deram a liberdade a elas e formaram família. Eram os Aleluia, os Tavares, os Martins, os Tomé e os Cruz. Constituíram família e eram felizes. Suas crianças brincavam alegremente. Trabalhavam no meio dos escravos, mas não eram escravos. Eles se tornaram fazendeiros e mantiveram patrimônio por muitos anos. Quando eu era menina, meu avô era escrivão. E meu avô morava perto do retratista. Então as pretas do Ribeirão vinham assim para casamentos. Aqui em Guidoval, o casamento era no cartório, o civil, né? Então apiavam lá perto do fotógrafo, que tinha uma casa um pouco afastada da cidade. Eu lembro muitas pretas do Ribeirão com aqueles vestidos finos e transparentes, todas montadas a cavalo. Elas eram muito enfeitadas, cordão de ouro, muitas joias. A comunidade ainda preserva a vida calma. As casas bem construídas têm traços de modernidade, mas agora não são fazendeiros. Os herdeiros venderam as terras. Muitos trabalham como meeiros na produção de legumes e leite. A comunidade Ribeirão Preto é um quilombo em Guidoval reconhecido por lei municipal e estadual.
Os moradores, descendentes dos 5 angolanos, buscam o reconhecimento federal. Assim conseguiriam dinheiro para ajudar na agricultura e trazer mais desenvolvimento. A gente luta com muita dificuldade na parte da agricultura, nós não temos assim, ajuda nenhuma do governo, a gente sabe que tem um monte de benefícios, mas nenhum desses benefícios ainda chega até nós. Por quê? Porque nós ainda estamos em fase de reconhecimento ainda. Enquanto isso não acontece, eles se unem na fé. E o marco é o cruzeiro. Este é o 4º cruzeiro erguido aqui na comunidade. O primeiro ficou aqui por mais de 100 anos. Antes, as cerimônias aconteciam exatamente aqui neste terreiro, ao ar livre. E eram uma prestação de culto a Xangô e a Nossa Senhora do Rosário, a mãe do candomblé. Por volta de 1870 é que passaram a ser cerimônias religiosas dentro do catolicismo. Mas a igreja mesmo só foi construída mais de 100 anos depois, em 1975. E hoje ainda é referência aqui na comunidade. Uma vez por mês acontecem missas aqui. E o altar está exatamente onde foi erguido o primeiro cruzeiro e abriga as imagens de São Pedro e Nossa Senhora do Rosário. As imagens de São Pedro e Nossa Senhora do Rosário chegaram aqui há quase 300 anos. E é em torno delas que as missas acontecem uma vez por mês. E em uma vez ao ano é realizada a festa de São Pedro. É o dia que os descendentes voltam à comunidade quilombola. Tradição antiga, né? Vai passando de geração para geração. Aí nós não pode deixar acabar. Aí passando de geração para geração, né? Nossos pais já foi, meu pai já foi, mas a gente um dia vai, mas não vai acabar. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Amanhã, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, que lembra a morte do líder Zumbi dos Palmares e pode ser feriado em Juiz de Fora. O projeto de lei do feriado municipal foi aprovado na Câmara ontem e volta para o plenário hoje para adequações no texto. Depois disso, segue para a sanção do prefeito. Como a lei não deve ser publicada até amanhã, o feriado só deve passar a valer no ano que vem, mas já é uma marca para o movimento negro aqui da cidade.